Pois é, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não gravei no sábado, perdão, não gravei no domingo, perdão, e nem na segunda-feira, por dois motivos. Primeiro, porque depois de 2 semanas viajando pela Alemanha, né, como vocês acompanharam por aqui, fiquei um pouquinho mais com a família. E segundo, talvez até mais relevante para esse jogo aqui, eu tive que estudar bastante para mergulhar neste universo da Liga dos Campeões feminina, né? Especialmente o Benfica, especialmente o Lyon, o jogo que a gente cobriu nesta terça-feira, e é uma missão muito importante a gente conseguir entregar da melhor forma possível. A casa da Liga dos Campeões já é a TNT e agora também a casa da Liga dos Campeões feminina, né? E foi meu primeiro jogo de Champions feminina, ou seja, é um universo novo para mim. Obviamente que a gente acompanha muitos e muitos jogos de vários campeonatos diferentes do futebol masculino, mas, cara, eu gostei demais do que eu vivi na noite desta terça-feira. Foi histórica para mim, mas também foi histórica para o futebol português, né, feminino, porque consegue pela primeira vez levar uma equipe às quartas de final da Liga dos Campeões. É muito emblemático isso, até porque é o Benfica, que tem apenas 6 anos de existência, né? Futebol feminino no Benfica começou em 2018 e depois de 6 anos consegue bater nas quartas de final da Champions. Já são soberanas, talvez, dentro do campeonato, tricampeãs e tal, um grande investimento. O Sporting também tem um investimento legal em futebol feminino, mas o campeonato precisa crescer como um todo, e esses palcos, essas vitrines aqui, fazem com que cada vez mais esses investimentos aconteçam, né? Falta o Porto também ter futebol feminino dentro da realidade de Portugal. Mas mais do que estar aqui, é importante competir neste palco, nas quartas de final. E isso que foi muito relevante dessa noite. O time conseguiu olhar olho no olho, frente a frente contra o Lyon, né? Soberanas, poderosas do Lyon, que são as maiores campeãs da história dessa competição. 8 títulos de Champions na prateleira. Eram vistas por muita gente como grandes favoritas para esse jogo, para golear o Benfica, mesmo jogando aqui no Estádio da Luz. Mas, mais uma vez, assim como fez na fase de grupos contra o Barcelona naquele 4-4, o Benfica lutou muito, uma organização tática muito competente, um time que foi solidário umas com as outras, né, dentro de campo, para tentar travar as qualidades desse Lyon, especialmente na bola aérea, nos cruzamentos, bem treinado pela Philippa Patão, esse time do Benfica, e conseguiu fazer isso boa parte do tempo, até os 60 minutos de jogo. Fez 1-0 com a Andrea Faria, o que deixou o estádio em rubro. Eu já vou falar mais do público aqui, porque é muito importante a gente trazer esse recorte, mas teve outras oportunidades e não aproveitou para fazer o 2-0. E aí, depois dos 60 minutos, até estava batendo um papo depois aqui com a Laís Araújo, que fez um partidaço, tá? Se o Arthur Elias da Seleção Brasileira estiver assistindo esse jogo, certamente vai olhar para a Laís com um caldo diferente aí, né? De Salvador para a Liga dos Campeões, uma história muito bonita da Laís, se emocionou no hino da Champions e fez um partidaço na questão defensiva, né? Zagueira, enfim, anulando aí vários ataques da equipe do Lyon. Mas aí, depois dos 60 minutos, e nas palavras delas, inclusive, o Benfica fisicamente deu uma queda muito grande. Isso tem a ver com a competitividade e o nível interno perante um Lyon que joga o campeonato francês, onde tem muito mais investimento, está acostumado a outra rodagem, e o Lyon conseguiu, na maturidade, na experiência, na parte física, encurralar o Benfica e virar o jogo. Primeiro com a Cascarino, que é uma jogadora muito experiente da seleção francesa e também campeã, multicampeã por esse Lyon, e depois com a Dabritz. Gostei muito da Britz, número 8 da equipe do Lyon, alemã, jogadora box to box, né? Não para um minuto, e estava dentro da área para fazer o 2-1. O resultado é justo, porque no final das contas a goleira do Benfica teve que fazer muitas defesas no final, porque o Lyon conseguiu imprimir o seu ritmo e aproveitar dessa queda de intensidade do Benfica. Então poderia ter virado e poderia ter sido 3-1, enfim, o jogo ficou nessa tônica. Mas foi bonito ver como o Benfica conseguiu sustentar o placar até os 60 minutos e bater frente a frente com essa equipe. Vários jogadores do Benfica eu poderia destacar aqui, tá? Mas fico com a Laís Araújo pela brasilidade da coisa. É uma pena que
A Jéssica não esteve presente, não sei porquê, gostaria de vê-la. A Kika Nazaré é uma jogadora elegante dentro de campo, joga entre linhas e consegue muitas vezes fazer lances geniais, driblando 1, 2, 3 jogadoras, ou enfim, dando um passe vertical, encontrando as companheiras. Joga um pouco despretensiosa, né, com as meias abaixadas assim, meio estilo Thomas Müller, mas é uma jogadora inteligentíssima, apenas 21 anos, certamente representará o futebol português, tanto a nível da seleção quanto a nível do Benfica, por muitos e muitos anos, de uma forma primorosa, né? E vai inspirar muitas meninas no país inteiro, eu não tenho dúvida disso. Pois bem, 2-1, tá tudo aberto para o segundo jogo? Sim, muito difícil o Benfica passar, muito, porque o Lyon, dentro dos seus domínios, vai ser o Lyon, né? Eu acho que o favoritismo ainda está muito do outro lado, mas o Benfica passa uma mensagem clara de que está aqui e de que está aqui para frequentar mais vezes essas quartas de final. Quero terminar o vídeo falando da torcida. Eu acho que no Brasil, o Corinthians, por exemplo, né, as brabas do Corinthians já mostram isso de uma forma mais corriqueira, né? Lotam o estádio muitas vezes e os títulos acontecem e o domínio dentro do futebol brasileiro acontece e leva muita gente ao estádio. Eu acho que isso ainda está começando a ser um combustível aqui dentro do futebol português. Hoje nós tivemos quase 20 mil pessoas nas arquibancadas para uma terça-feira, às 8 da noite, um público diferente, né? Muito mais jovem, com muitas crianças e tal. É um excelente público, um dos melhores públicos da história desse país. O principal foi Benfica Sporting pelo Campeonato Português, bateu mais de 27 mil torcedores aqui. Mas mesmo assim, fica também o convite para que o torcedor benfiquista apoie mais e sempre mais, né? E de 20 mil passe a 30 mil, de 30 mil passe a 40 mil e quem sabe um dia nós vamos ter um jogo aqui nesse estádio com essas arquibancadas lotadas, falando de futebol feminino. E aí, passando um pouquinho da minha impressão, cara, é muito legal assim a cobertura em si, porque nós somos fomos muito bem tratados pelos dois lados, pela comitiva do Lyon, pela comitiva do Benfica. Fizemos uma entrevista exclusiva e uma abertura muito grande no pré-jogo, né, no MD-1, que a gente chama. Foi realmente importante ter essa abertura para a gente fazer uma matéria especial com a Laís. Entrevistamos os personagens dos dois lados, tudo de uma forma muito amigável e muito respeitosa, né? E a galera sabe que é importante também a gente deflagrar o futebol feminino no Brasil, mesmo olhando a nível da Liga dos Campeões. E uma coisa que me chamou muita atenção foram as arquibancadas do Estádio da Luz hoje, né, os 20 mil torcedores, muitas meninas, né, inclusive acho que de categorias de base, da formação do Benfica, marcando presença nas arquibancadas e vendo elas mesmo no futuro, ou pelo menos sonhando em um dia estar aqui, né? Está aqui numa Liga dos Campeões, com uma casa cheia, enfim, esse sonho ele só se torna realidade se tiver este tipo de coisa aqui, a representatividade, né? Ver o Benfica nesse estádio vai motivar, eu tenho certeza, muitas meninas. E uma coisa que eu reparei foram as gandulas, né? Óbvio, no masculino são gandulas meninos e no feminino as meninas ali olhando, repondo em jogo quando era necessário, mas obviamente olhando com um brilho no olhar, especialmente quando tocou o hino da Liga dos Campeões feminina aqui nesse estádio e ecoou nas arquibancadas. A emoção da Laís Araújo também nas imagens da Carol Albuquerque foi muito, muito significativo. Então para mim foi um prazer, acho que estive pelo menos à altura. Agora vou passar a bola para a Clara Albuquerque, que vai cobrir o Lyon Benfica, esse jogo da volta. Marcelo Beckler vai fazer o Brann Barcelona lá na Noruega. E é isso, a gente está tratando a Liga dos Campeões feminina e hoje foi um exemplo disso da melhor maneira possível. E colocando o patamar lá em cima, assim como a gente já faz com o masculino, mas eu digo que foi especial. Uma experiência muito boa e que eu quero repetir mais vezes. E acho que agora, a partir de agora, apesar de tantos jogos que a gente tem que assistir, né? Campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato francês, campeonato inglês, português, enfim, vocês sabem da nossa rotina, vou incluir também muito deste Benfica e também desse nível da Liga dos Campeões. Um beijo para vocês, aqui do Estádio da Luz. Vivemos uma noite histórica e vamos viver mais ainda, se tudo der certo.